Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 23 de fevereiro de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo através de multiplataformas. Hoje vamos levar o programa Luz do Espiritismo, já com a presença técnica aqui do Bruno. E hoje o nosso entrevistado está lá em Levi Gasparião, o André Matos. Nós vamos dar sequência, à obra conhecida, que é o 30º estudo, exatamente na íntegra do livro memorável, da Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo, o suicida após a morte, as consequências para o espírito mediante a morte voluntária. E está aqui na sala de aula também a presença do Celso Tinta e do Marco Lazzarini. Eu já vou fazer os testes aqui agora do microfone lá com o André Matos. Tem que ser ao vivo mesmo, né? Tá aqui o Celso Tinta aqui, ó. Já aparece aqui, ô Celso. Aí, chega mais, Celso. Aí, pronto, então, Celso. Bom dia, meninos. Bom dia, André. Bom Seja bem-vindo dia. mais uma vez no programa Luz do Espiritismo. Bom dia, meninos. Muito obrigado. E o som? Tá chegando direito aí? Tá chegando, perfeito. Beleza, hoje então. Eu tô. Não vou congelar hoje, não. Vou morar aí que eu não vou congelar, não, se Deus quiser. Bom dia, obrigado. Poxa, 30º encontro, hein, rapaz? Está passando rápido essa história, hein? Está passando essa história, graças a Deus, agradecer muito a Deus a oportunidade, a vocês, a oportunidade de estudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que seja, mais uma vez, uma manhã de aprendizado para todos nós. E cada estudo você está ficando corado. Rapaz, você acha mesmo? Porque ainda é vergonha de ter que estar falando para tantas pessoas, né, tão nobres como vocês, por isso que eu estou assim, fico envergonhado ainda. Vou passar o microfone aqui para o Celso Tinta. Bom dia, Celso Tinta. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marco Lazzarini, André Ludovico. Não Bom pode esquecer. dia. Aqui ele aqui hoje é binômio. André Ludovico, André Frozen. André Frozen não, André Frozen é brincadeira, não. André Matos. Só você mesmo, cara. Meu Deus do céu. Ai. Então, vamos falar aqui do Clube do Livro Espírita de Olinda Amorim, né, que é o livro da Joana d'Arc Médium, escrito aí pelo Leon Denis, né, que seria o sucessor de Kardec, né? Esse aqui, o Leon Denis seria o sucessor de Kardec. Joana d'Arc Médium, né? Então, livro do mês, né, do Clube do Livro de Olinda Amorim, Clube do Livro Espírita de Olinda Amorim. E acreditem, por apenas R$20, apenas R$20, você poderá ter livros iguais a este na sua estante, né, para você montar a sua biblioteca, né? E o livro é o quê? Páginas amarelas, aquelas páginas que não cansam os olhos, né? Com uma fonte, né, que dá para você ler tranquilamente, né? Não cansa, não força as vistas, é muito bom. Então, por apenas R$20, você poderá ter livros iguais a este. E como é que faz? É só entrar em contato pelo telefone 2252-0230, 2252-0230, falar com a Sinara, lá na Livraria Espírita Francisco Cerqueiro, né? Então, participar aí do Clube do Livro Espírita de Olinda Amorim, beleza? Então, dado o recado, às 9h30 a gente retorna para falar sobre as atividades da semana, né, das atividades espíritas da semana. Volto contigo, Márcio. Muito bem, Celso. E o Marco Lazzarini. Bom dia, Marco. Hoje trazendo também um livraço para o sorteio dessa manhã de domingo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Celso. Bom dia, Bruno. Bom dia, André Matos. Falei certo? Tá vendo? André Luiz Matos é o famoso André Ludovico. Bom dia para você. Obrigado por mais uma participação. E anunciar o livro de hoje. Você vai
Aliás, como é que ele vai sortear de lá? A gente vai dar um jeito. Dá um jeito aqui. Vai dar um jeito. Transe e mediunidade. Instruções espíritas para a prática da mediunidade, de Palhano Júnior, da editora Le Chatre. Daqui a pouco a gente dá uma palhinha sobre o livro Transe e Mediunidade. Será o livro que nós vamos sortear hoje. Aqui o livro, aqui, ó. No finalzinho do programa, Transe e Mediunidade, Instruções Espíritas para a prática da mediunidade. Daqui a pouco a gente dá uma palhinha desse livro para você. Muito bem, vamos para o nosso momento espírita. Hoje o estudo vai ser muito interessante aqui da obra Memórias de um Suicida, né, no capítulo fala sobre o reconhecimento. Está no ponto aí, meu nobre Bruno? Então vamos para o nosso momento espírita. Momento Espírita. O grande carro de luxo parou diante do pequeno escritório à entrada do cemitério e o chofer uniformizado dirigiu-se ao vigia. Você pode acompanhar-me, por favor? É que minha patroa está doente e não pode andar, explicou. Quer ter a bondade de vir falar com ela? Uma senhora de idade, cujos olhos fundos não podiam ocultar o profundo sofrimento, esperava no carro. Sou a senhora Adams, disse-lhe. Nestes últimos 2 anos, mandei-lhe $5 por semana. Para as flores, lembrou o vigia, justamente, para que fossem colocadas na sepultura de meu filho. Vim aqui hoje, disse um tanto consternada, porque os médicos me avisaram que tenho pouco tempo de vida. Então, quis vir até aqui para uma última visita e para lhe agradecer. O funcionário teve um momento de hesitação, mas depois falou com delicadeza. Sabe, minha senhora, eu sempre lamentei que continuasse mandando dinheiro para as flores. Como assim? Perguntou a dama. É que, a senhora sabe, as flores duram tão pouco tempo. E afinal, aqui ninguém vê. O senhor sabe o que está me dizendo? Retrucou a senhora Adams. Sei, sim, senhora. Pertenço a uma associação de serviço social, cujos membros visitam os hospitais e os asilos. Lá sim é que as flores fazem muita falta. Os internados podem vê-las e apreciar seu perfume. A senhora deixou-se ficar em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer uma palavra, fez sinal ao chofer para que partissem. Meses depois, o vigia foi surpreendido por outra visita. Duplamente surpreendido, porque desta vez era a própria senhora que vinha guiando o carro. Agora eu mesma levo as flores aos doentes, explicou-lhe com um sorriso amável. O senhor tem razão. Os enfermos ficam radiantes e fazem com que eu me sinta feliz. Os médicos não sabem a razão da minha cura, mas eu sei. É que reencontrei motivos para viver. Não esqueci meu filho, pelo contrário. Dou as flores em seu nome, e isso me dá forças. A senhora Adams descobrira o que quase todos não ignoramos, mas muitas vezes esquecemos. Auxiliando os outros, conseguir auxiliar-se a si própria. Você sabia que não é necessário visitar o túmulo dos entes queridos que partiram para levar o nosso carinho? É que eles definitivamente não estão ali, onde foi enterrado o corpo físico, mas são como pássaros que deixaram a gaiola e voam livres. Para que demonstremos o nosso afeto, basta que lhes enviemos as flores da nossa gratidão através do pensamento impulsionado pelos sentimentos de afeto que sempre nos nutriu, e eles perceberão onde quer que estejam. Assim, a nossa visita ao cemitério será apenas para a conservação e limpeza do lugar que serviu de aduana para a libertação do ser a quem tanto amamos e que continua vivendo. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Quem não é visto não é lembrado. Agência de Comunicação Estúdio H.
ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone WhatsApp 988397246. Rua Dr. Valmir Peçanha, 155, Sala 101, Centro, 3 Rios. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça a nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando depois dessa bela mensagem edificante para você, o momento espírita dessa manhã para você, nesta sala de aula, nós também meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, e lembrando, né, a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material, cujo qual nos encontramos, com os espíritos, os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas, tá bom? Não existe, a pessoa fala assim, kardecista, não existe, não existe esse termo, é quase que um apelido, basicamente, mas não existe esse termo. Se você pegar só as 5 obras da codificação, do livro dos espíritos, até a Gênesis, em momento algum, né, cita nome kardecista, tá bom? Então, e está lá bem claro, aliás, na primeira obra, os adeptos, esse trecho, né, eu acabei de falar agora, os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou os espiritistas. Ponto, final. Isso que o Kardec colocou muito bem claro para todos nós. Estamos hoje, na manhã de domingo, recebendo aí o André Matos para dar continuidade à obra memorável Memórias de um Suicida, né, da Ivone do Amaral Pereira. Estamos entrando no capítulo, já estamos no capítulo 5, que fala sobre o reconhecimento, né, quando o Camilo já resgatado lá do Vale do Suicida, já está no Hospital Maria de Nazaré, já nos tratamentos, né? E aí você vê como é importante os tratamentos no Hospital Maria de Nazaré, do outro lado, nessa colônia espiritual, como o suicida ainda tem a ligação com o corpo físico em putrefação. Nós vamos ver isso hoje, nesses próximos parágrafos aqui com o André Matos. Aí, André, eu vou dar início aqui, né? Está aqui no ponto compassivos, né? Como ele já fala, compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar terapêutica divina iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. É muito interessante aí, Márcio, desculpa estar te cortando, que quando ele vai falar sobre fome, sede, frio, ele fala de impressões, sensações. Porque no próprio movimento espírita existem aqueles companheiros que
não aceitam, ou assim, ainda questionam informações como esses que nós temos aqui nessa obra, como nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Não é fome, não é frio, não é sede, é sensações que nós conhecemos, e ainda impregnados no consciente desses nossos irmãos. E nós sabemos que os espíritos possuem um corpo. O perispírito é um corpo do espírito. É também matéria. O estudo do perispírito é importantíssimo para o movimento espírita, porque nos dá o conhecimento do estado dos espíritos após a morte, dos processos de comunicação mediúnica, e o perispírito às vezes é esquecido, porque as pessoas, é um estudo da ciência, é um estudo chato e tal, mas é preciso para que a gente possa compreender situações como essa. Então é muito interessante quando ele usa a palavra impressões e sensações, e mostra como determinados vícios, como determinados hábitos, contrários ao que nos indica as leis de Deus, tem força de criar dificuldades ao espírito após o desencarne, mantendo as mesmas sensações, mantendo os mesmos desejos. Então nós vamos encontrar nas obras do André Luiz uma série de exemplos que nos tratam justamente desse trecho, um trecho pequeno, mas tão importante, para que nós possamos entender as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos após a morte. Vamos continuar tendo sensações de ordem material, porque temos um corpo físico, e quanto mais aprisionados formos a essas sensações aqui na matéria, na existência enquanto encarnados, mais sentiremos isso após o desencarne. Um detalhe, né, André? Para o suicida, ele acompanha, né? Tem mais ainda a presença do corpo físico, né? Sim. A sequência aqui vai nos mostrar isso de forma muito clara. Muito bem. Então, dando continuidade à obra, né? Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer de nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia, quanto mais de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Perfeito. Vejam que o que ele diz aqui é aquilo que você falou, fica difícil a gente avançar parágrafos. Cada parágrafo tem informação numa sequência que vai desaguar mais lá na frente do que ele está falando. Então vejam com ele que ele diz aqui o seguinte, que eles, como forma de tratamento, como forma de buscar o equilíbrio, ele sugere o quê? Um esforço em empreender exercício da educação mental. Porque essas sensações, essas impressões, são oriundos da própria mente desequilibrada desses espíritos. Sim. E mais do que, como você disse, mais do que o frio, a fome, a sede, a forma como eles buscaram retorno no plano espiritual, quer dizer, a forma do suicídio, impregna eles também de sensações muito fortes. Então, aqueles que buscaram o suicídio afogados, sentem a sensação, permanece essa sensação, o do enforcamento também, então ele vai citar vários momentos ali, e o processo de cura, além do tratamento no corpo físico, porque veja que ele utiliza aqui o termo sofrimento físico. É físico por quê? Porque eles têm um corpo. Sim. A gente precisa entender isso, o espírito tem um corpo, que é o perispírito. Quanto mais presa a matéria, mais denso é esse corpo, mais facilidade de sensação física. Ele não tem como descrever de uma forma diferente, porque a sede é a sede que ele sentia antes, a fome é a fome que sentia antes, que são impressões que o nosso corpo físico transfere para o nosso cérebro. E a gente vai definindo aqui, ou quando eu estou com fome, quando eu estou com sede, quando eu estou sentindo uma dor aqui, uma dor ali, de ordem física, mas que são sensações que pelo nosso sistema nervoso chegam ao nosso cérebro e o cérebro registra. E quem é, ao fundo, lá atrás do cérebro, os registros são do espírito, e não é diferente quando nós desencarnamos. Então vejam que a proposta de cura vai passar, e nós vamos ver nesse capítulo, a proposta de cura, além do tratamento terapêutico no corpo
no corpo espiritual, vai ser principalmente o da educação da mente. O da educação para que, aos poucos, eles possam varrer, ele diz aqui, varrer essa necessidade que tem, né, de buscar o autossocorro, de buscar sair dessas impressões dramáticas, e esse é um processo, lógico, pela importância do gesto perante a lei de Deus, esse é um processo que demanda muito esforço e um tempo para que possa reequilibrar novamente a mente. Vamos prestar bem atenção, Márcio, nesse nosso encontro hoje, porque nós vamos conseguir uma sequência de bom entendimento com relação a isso que ele está nos iniciando a apresentar agora nesses primeiros parágrafos. E você destacou bem, André, que o perispírito sendo denso, uma das propriedades do perispírito é a densidade. Sim. Né? Temos peso, o perispírito tem peso. Quanto mais imperfeito ele é, mais pesado é. Por isso que essa simbologia, e muito interessante a gente destacar aqui, a simbologia que tem, né, da figura demoníaca, do diabo, chifres, barbatana, rabo, porque é pesado, Sim, é denso, né, para justamente simbolizar a imperfeição do espírito, a imperfeição moral, vamos assim dizer, a imperfeição moral. Por nós. Exatamente, sim, imperfeição moral, sim. criado por nós, que a gente fica muito denso, né, e geralmente, e outra coisa a destacar, fica preso ao magnetismo do orbe onde se encontra. Isso Perfeitamente. Que é quanto a outra simbologia do anjo com asas, quer dizer, mostra a evolução moral, o espírito, né, indo às esferas superiores. Liberdade. Né? Liberdade. O anjo, aquele que Liberdade. voa, o pássaro que voa sempre deu a ideia de liberdade. Enquanto que as representações, como você disse, desse que nós criamos o demônio, você vê que são representações de animais que se rastejam na Terra, que estão presos na Terra, como a cobra lá de Adão e Eva. É um animal que rasteja, quer dizer, preso à Terra. Essa simbologia é muito importante do entendimento, foi muito bem lembrado, Márcio. Muito bem, então nós estamos aqui, né, todos os domingos de manhã, 8h30 às 10 horas, abrindo essa sala de aula. Perfeição, a palavra que eu conheço do dicionário. Né, provavelmente a primeira encarnação. Com certeza. Primeira encarnação nossa aqui nesta sala de aula, conhecendo o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás, que vos falaria tudo que eu tenho dito e muito mais. Porque naquela época, meu Deus do céu, graças a Deus nós temos a bênção do esquecimento, o melhor remédio para todos nós. Não temos dúvida disso, devemos agradecer a Deus por esse santo remédio. Vamos dando continuidade, então, à obra Memória de um Suicida. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias. Havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço. Os afogados, bracejando contra as correntes que os haviam arrastados para o fundo. Os retalhados, hediondos, quais fantasmas fabulosos, a se curvarem em intermitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados, do corpo carnal que lá ficara algures, massalhados sob as rodas do veículo, à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Forte, impactante, mas é o que acontece. Mas é verdade. Então, vejam que são impressões que ficam, dado a gravidade do gesto para o desencarne, para a morte. Nós precisamos observar isso com atenção. Eu sempre lembro, nós temos na sexta-feira, eu faço junto com a Liz Marie, com o Helder, pelo canal do IDEAC e outros parceiros, um estudo, nós já estamos na segunda parte do livro Céu e Inferno. Todos aqueles espíritos que são ali entrevistados, evocados e entrevistados por Kardec, eles nos trazem o seu ponto de vista pós-morte, as impressões, e que servem para nós de exemplos. O que eles estão passando, e ali eles nos dizem, olha, eu passei por isso no meu processo de morrer. Eu estou assim após a morte, seja os espíritos felizes, seja os espíritos suicidas. São aqueles que retornam no plano maior da vida para nos dizer, olha, não faça assim ou faça desse jeito.
Porque há uma lei que rege o equilíbrio da natureza, é a mesma lei que rege a nossa vida, a nossa existência quanto espíritos. Então vejam que a descrição que ele faz aqui, vocês entendam o seguinte, é uma descrição simples. Poderia ser uma descrição mais pormenorizada, os espíritos não fazem isso para que a gente não tenha criações mentais que nos afinizem com irmãos que estejam nessa situação de sofrimento, e que muitas das vezes nós não teríamos equilíbrio de lidar com essa afinidade, com essa correspondência. É apenas uma descrição muito simples, mas que nos impacta e que deveria servir para todos nós, principalmente nós espíritas, que estamos tendo essa oportunidade de conhecimento, de começar a medir a nossa forma de ver a vida, o comportamento que nós temos perante a vida e perante o mundo, para que não venhamos a passar por situações como essas ou semelhantes como essa. Impactante, mas verdadeira, como o Márcio disse. E detalhe, né, o André, que fica repetitivo, fica uma coisa recorrente. Isso é para o aprendizado, até para o próprio espírito. Sim. Para não cometer esse ato. É uma consequência, até porque você cortou um fluido vital. Né? Você estava ali para teve um planejamento, todos nós temos um planejamento reencarnatório. Todos nós. Né? Viemos para cá 80 anos, talvez até saímos um pouquinho antes, mas voluntariamente aí são essas consequências para o próprio espírito, né, André? Olha, se o próprio André Luiz nos fala que dificilmente alguém desencarna como um completista, né? Ele usa esse termo, porque completista é aquele que realmente, dentro da sua programação que foi feita para a sua existência, ele chega ao final da sua vida naquele momento em que você deveria realmente desencarnar. Nós temos esse fluido vital, que é outro estudo importantíssimo também para o nosso entendimento. O fluido vital é como se fosse aquele combustível, a gasolina do motor que a gente coloca para funcionar. Dependendo do veículo, o meu, por exemplo, é 1.8, o bicho gosta de beber, que é uma beleza, entendeu? A quantidade de combustível que ele vai utilizar até que eu tenha que recarregar demanda uma quilometragem. Eu encho o tanque que ele vai ter uma quilometragem correta. Nem falo, eu paro. Maverick, rapaz. Você lembra como bebia o Opala Maverick? Bebia de montão aquilo, rapaz. Então, vejam. Por aí. Aqui. Então, vejam. Mas a forma como eu dirijo também faz com que eu gaste mais ou menos combustível, ainda tem isso. Então, a forma como a gente vai vivendo a vida vai fazendo com que a gente possa, de alguma forma, antecipar também esse retorno, gastando esse combustível que mantém agregado as células do nosso corpo físico, que é o fluido vital. Mas isso, para com o suicida, tem um peso muito maior, porque você vai contra a vontade, e não a vontade expressa como um ser individual, mas a vontade de Deus expressa nas suas leis que existem para os nossos benefícios. Então, se nós fazemos uma programação para um tempo de vida nessa existência, para o enfrentamento de determinadas experiências encarnatórias, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Quando eu, por vontade própria, pelo livre-arbítrio, eu cesso num gesto tão grave como é a do suicídio, as consequências são muito sérias e que vão repercutir, nós já estudamos isso e vai ser tratado aqui novamente, vão repercutir até nas encarnações seguintes. É importante ressaltar, né, para todos nós, né, achar que vai cometer o suicídio, vai acabar, não. Vai entrar na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Espero um pouco que ele vai falar isso daqui a pouquinho. E no próximo, né, dando continuidade, que a obra, né, tais gestos, repetimos, há a força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivar o suicídio. E quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se, por meio das vibrações naturais, ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Traduzindo, ele sentiu o efeito do gesto. Sentiu o efeito do gesto. Porque esse princípio vital que estaria sendo eliminado naturalmente com o envelhecimento, com o passar da existência,
ele simplesmente rompe-se. Muito antes do tempo correto, rompe-se os elos que ligam o corpo perispiritual ao corpo físico. E esse princípio vital, ele não é um elemento que, como se eu quiser agora aqui abrir o gás no fogão, o gás vai sair naturalmente. Não é assim que funciona. Ele permanece impregnado tanto no corpo físico, que vai para o seu processo de degeneração, mas também no corpo espiritual, criando, então, sérios problemas ao espírito, que vai passar, aí que é importante, que ele diz aqui, que vai passar por todo esse sofrimento através das impressões e sensações que o espírito recebe na sua mente. Então, ele tem um corpo espiritual doente, mas mais do que isso, ele tem uma mente doente. Então, quando nós encontramos aqui o tratamento que os espíritos oferecem no Hospital de Maria, nós vamos ver que é um tratamento vibracional para o equilíbrio do perispírito, mas eles vão fazer uma série de tratamentos que vão tocar diretamente a mente desses espíritos, porque é onde se busca o principal equilíbrio. E aí, dando continuidade, urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tredas alucinações. Quer dizer, o socorro está ali, né, o André? Tá, o socorro está ali, a caridade. Deus nunca abandona os seus filhos. O amor de Deus está sempre presente em qualquer lugar que esteja lá um dos seus filhos. E aqui, né, nós estamos acompanhando na obra o tratamento deles lá na Hospital de Maria de Nazaré. Sempre pode destacar. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam ao passo que sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas despertando-nos para uma alvorada de esperanças. Prestem bem atenção o que eles falam, que às vezes vão aplicando passe e vão fazendo sugestões a esses irmãos. Veja agora o que eles estavam falando para eles, por favor, Márcio. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Então vejam que a sugestão é para que eles se percebam numa realidade que está muito distante até do próprio conhecimento de cada um deles. Sim. Eles são espíritos, são imortais. No plano em que vocês se encontram, a realidade é um tanto diferente da realidade enquanto encarnados. E essa sugestão, vejam, são sugestões para que a mente possa absorver isso e esse conhecimento venha fazendo o tratamento necessário para o equilíbrio da mente. Essa sugestão de, olha, você é um espírito. Então, deixe de lado, esqueça essas sensações que ainda se fazem presente pelo processo da desencarnação, mas esqueçam para que vocês possam encontrar um equilíbrio. Então, vejam que a forma de tratamento, é o que eu falei, além do passe, além das vibrações, além daquele tratamento para o corpo perispiritual, o mais importante é ir equilibrando a mente. E aqui, no caso, a primeira coisa, olha, vocês são espíritos imortais, não estão mais na realidade do corpo físico. Agora, quando nós lemos isso aqui, o que nós pensamos hoje? Nós somos espíritas. Alguém que tem dúvida de que é um espírito imortal? Nós podemos viver no plano físico na certeza de que somos espíritos mortais. Isso difere muito, gente. Porque muitas das coisas que nós valorizamos na nossa vida, apegados às questões de ordem material e transitória, não nos serve como espíritos. Não são alimentos para o espírito. Então eu posso buscar hoje, agora, aqui nessa encarnação, e esse é o nosso objetivo, aquilo que é verdadeiramente o alimento do espírito. Para quando nós desencarnarmos, não temos que passar por nenhum processo de equilíbrio das nossas mentes.
de restabelecimento de um equilíbrio, porque as nossas escolhas nesse plano foram infelizes. E há um outro ponto nisso também. Nós vamos ser responsabilizados mais pelas nossas atitudes porque nós sabemos mais da verdade. Emmanuel nos diz, todas as religiões são parcelas da verdade, mas a doutrina espírita é uma parcela maior dessa verdade, é um horizonte mais amplo. Nos aproxima da vida após a morte. Tem muitos... Deu uma congelada aí, né? Congelada agora. Frozen. É o Frozen, deu uma congelada. Mas é o que o André destacou ali, né? Nós, espíritos, seremos mais cobrados, e é verdade, né? Que se tiver 3 religiosos, né, o André? Se tiver 3 religiosos, pode ser católico, evangélico, espírito, cometer o mesmo erro, que vai ser mais cobrado, vai ser o espírito. Sim, porque o católico evangélico tem um entendimento que após a morte ou é o inferno ou é o céu. Nós temos essa realidade da verdade, da continuidade da vida após a morte, muito próximo da nossa consciência, e que representa para nós um ponto de reflexão sobre a nossa existência física, porque não está vinculado, não está desvinculado uma coisa da outra. É a base do ensinamento que nós temos nessa obra, que eu acho belíssima, que é a segunda que eu li, quando comecei na Mocidade do Fé e Esperança. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois foi o Céu e Inferno, que me respondeu uma série de dúvidas que eu tinha já na juventude, e que tem por base mostrar para todos nós o que nós estamos estudando aqui. Tudo que nós fazemos nessa encarnação tem um reflexo na vida após a morte, que é a verdadeira vida, porque nós somos os mesmos. Nós somos as mesmas pessoas. Então, que a gente pense, que a gente comece a refletir com carinho sobre essa realidade. Muito bem, 9h10. O Marco Lazzarini está aqui com um livro já para ser sorteado no finalzinho do programa, Luz do Espiritismo, né, Marquinhos? Transmediunidade, Márcio. Instruções espíritas para a prática da mediunidade. Sim, vários assuntos aqui sobre mediunidade, né? O objetivo do livro é alcançar melhor entendimento da mediunidade em suas bases psíquicas, considerando os seus mecanismos e aplicabilidade. Mas aqui tem muita coisa. Fala sobre animismo, personismo, fala sobre transe, mediunidade, médiums. Aí fala sobre fenômenos telepáticos, médiums telepáticos, intuitivos, inspirados, proféticos, médiums psicossensoriais, motores, de efeitos físicos, curadores, ou seja, fala uma vasta gama de mediunidade, né, de tipos de mediunidade. Fala sobre meditação também, transe mediúnico, ou seja, autodefesa mediúnica, e aqui também tem as formas de transe, também aqui, o patológico, o anímico, o provocado, que pode ser o mesmérico, induzido por passes magnéticos, o hipnótico, transe artificial por hetero ou sugestão indutiva, ou seja, a hipnose, o farmacógeno, isso aí, porque a lente aqui está meia farmacógeno, induzido por substâncias tóxicas ou alucinógenas, como álcool, drogas variadas, fumo, chás, e o mediúnico, induzido por espíritos por influência sobre o campo mental do médium. Isso aqui é só um pequeno do transe, né? Sobre formas de transe. Mas o livro ele aborda muitos assuntos aí bacana para você sobre mediunidade. Se você quiser aí saber mais sobre mediunidade, praticar mais, né, a sua mediunidade com mais atenção, com mais responsabilidade. Transe e Mediunidade é um excelente livro e você pode ligar 2030 4461, 2030 4461, ou entrar nas nossas redes sociais, aí, como a turma aí está entrando aí no Facebook do programa A Luz do Espiritismo e também no Facebook da Rádio Nossa FM. Tem também aí o YouTube. Aliás, o YouTube tem o Pepe está pelo YouTube, né? Parece que é um abraço ali. O Celso, o Pepe é de onde? Do Sul. Sul, lá do Sul, Santa Catarina. Isso aí. Por aí. Então, um abraço para você também tá nos assistindo lá pelo YouTube. Ou seja, você comentando lá, a gente já capta o seu nome aqui e coloca no sorteio. Se você não comentar nada, você corre o risco de não estar no sorteio, porque não aparece todos os nomes para a gente aqui no YouTube e também no Facebook. Tá bom?
Muito bem, Marquinhos. Dando continuidade à obra Em Memórias de um Suicida, né? O convite para a reunião presidida por Teócrito deixaram-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Um estremecimento de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do Vale Sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo a encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Nem sempre é assim, né, o André? Todos esses que vão estar nessa reunião, eles já estão passando por algum tempo de tratamento. Quando o Camilo não vai falar dessas figuras que ele encontra, são aquelas figuras que passaram por processos de desencarne pelo suicídio de uma forma mais trágica, mais forte, né? Corpo despedaçado, outras situações mais infelizes, que ainda demonstravam isso no seu perispírito. Eles já estavam, como ele diz ali, confessasse a mim mesmo encontrá-los algo mais serenados, quer dizer, eles já estavam cientes da sua realidade, já estavam passando por um processo de tratamento, mas ainda visualmente, vamos falar assim, visualmente eles traziam as marcas no perispírito da sua forma de desencarne. Certo. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos e, por isso mesmo, dóceis a orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigava. Realmente, esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, para receber o socorro, né, André? Perfeito. O primeiro passo é o arrependimento. Porque junto com o arrependimento, você começa a ter a consciência do seu gesto. E aí você se coloca predisposto ao tratamento. Então, como você lembrou muito bem, Márcio, esse é o primeiro passo para o processo de atendimento. Eu estava vendo esses dias com a Sinara aqui, vimos novamente nosso Lá 1, né, uma obra belíssima, e aí me chamou a atenção que o André Luiz só foi socorrido quando ele chegou no momento de exaustão de tudo que ele estava vivendo ali no umbral e começou a fazer uma prece pedindo ajuda a Deus. Então, esse momento mesmo não consciente ainda do que ele estava, mas é um primeiro processo de arrependimento, porque ele pede socorro. Só os cansados da dor, só os que começam a buscar um entendimento de que o que eles estão vivendo é muito ruim, buscar uma situação melhor, são os primeiros passos do arrependimento que ajudaram André Luiz a ser ajudado. E depois o processo de tratamento dele foi de tomar consciência dos seus gestos, das suas atitudes, da realidade no plano espiritual, percebendo que ele não era mais um médico orgulhoso da encarnação passada, mas o primeiro gesto, muito bem lembrado por você, Márcio, é sempre para que a espiritualidade possa ajudar alguém, é o de arrependimento. Perfeito. E dando continuidade, um ou outro mantia-se menos homogêneo, oferecendo problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Então, olha só que frase demonstrando para eles, né? Então, ainda se conservava muito animalizado. O que é esse animalizado ali? É justamente muito preso às emanações da matéria, muito presos ao que levou eles àquele gesto, né? Uma consciência ainda muito próxima ao sofrimento que levou eles a cometer aquela situação. E principalmente ainda percebendo a violência, de novo ele tratando para nós aqui, da brutalidade que é o gesto do suicídio. E como impregna na consciência e no perispírito consequências muito sérias, muito de desarmonia, tanto física, quando fala do perispírito, quanto mental, e que necessita de todo um processo demorado de tratamento. É isso que eles... A consciência dessa realidade que, através da mediunidade da Ivone Pereira, o Camilo Castelo Botelho vai nos trazendo,
é que precisa servir de alerta para todos nós, porque ninguém aqui está isento de enfrentar uma situação tal que possa, num determinado momento, pensar em eliminar aquele sofrimento. Esquecer de tudo que nós já sabemos. Impregnados ainda das viciações que nós trazemos e das imperfeições, das inquietudes que trazemos na nossa consciência. Então, o estudo dessa obra, como o Márcio sempre lembra, é importantíssimo e, quiçá, um dia ela estará sendo estudada nas universidades, nos colégios, como realmente terapia contra esse gesto tão infeliz. E aí, o André, o Celso aqui. Isso só tende a demonstrar o quanto a revolta, né, o remorso, só tende a atrapalhar, né? Também. Porque se a gente for colocar como exemplo, na nossa vida, né, no plano material, é como se você tivesse impossibilitado de realizar em determinado momento alguma coisa que você gosta muito de fazer. Sim. A pessoa chega a um determinado instante que não cabe mais. Seu porte físico, você está impossibilitado, você não pode fazer mais e a pessoa não aceita aquela situação. E é difícil. Tudo que nos coloca um limite é para a nossa educação. E é para a educação do espírito, sempre. Né? Eu brinco com a Sinara que eu sempre movimentei muito lá no sítio, de fazer as coisas, de plantar uma horta, de limpar e tal. E eu comecei a ter os limites, primeiro com o problema do coração, agora com as 5 abençoadas hérnias que me surgiram nesse corpo físico, de um perispírito bastante desarmonizado, que foi um molde para esse corpo, né? E que tem me trago outros limites. E eu digo para você, Celso, não é fácil, porque você está num ritmo de atitudes, de comportamentos que te trazem prazer, que te trazem alegria, mas que podem ser excessos, ou os limites também, como consequência das escolhas infelizes que nós fizemos no passado, e hoje você tem que parar para pensar o porquê desses limites. Então, ele não é fácil, tanto quanto encarnado como desencarnados, mas a gente precisa entender que todo limite que a vida nos impõe é para o nosso aprendizado. Eu preciso buscar entender por que eu não posso avançar agora por esse caminho. Será que se eu avançar por esse caminho, o que eu acho que eu vou encontrar felicidade lá na frente não vai ser felicidade? Vai ser uma tristeza maior, um problema maior? Já que a nossa capacidade de perceber o que é bom para nós, o que não é bom para nós, é bem menos limitada do que a capacidade de Deus que nos ama. Deus é Pai, Deus é o Pai que nos ama, então Ele não coloca limite nas nossas vidas, porque de repente olhou lá para o Celso, não fui com a cara do Celso, não, o Celso está muito nervosinho, vou botar um limite para ele, porque hoje eu acordei, precisava jogar um raio em alguém, vou jogar no Celso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, quando se trata na doutrina espírita, quando se fala de resignação, é justamente esse entendimento de que o limite que nos impõe uma resignação é um processo de educação das nossas consciências. Isso aí. Muito bem. Dando continuidade à obra, dentre estes destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas, etc. Atordoados, como que atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Até porque antes de cometer o ato, geralmente a pessoa vai cometer o ato do suicídio, acha que vai acabou tudo, sim, a vida, acabou, sucesso, mas sim. Não, contra a vida. Sim, justamente. A grande maioria daqueles que cometem suicídio, mas é lógico, não vamos generalizar. Eu já contei aqui o caso de uma companheira que assistiu um estudo nosso lá no Caridade União, em Cantagalo, que nós tratamos sobre suicídio, e em que ela me trouxe uma afirmativa, porque ela havia tentado o suicídio, graças a Deus não conseguiu o seu intento, e ela me trouxe um novo ponto de vista, quando ela falou assim, olha, a dor era tão grande que eu queria uma dor menor, eu queria trocar de dor, eu não queria mais aquela dor que eu estava vivendo, eu queria trocar de dor. Então vejam que mesmo tendo consciência de consequências nefastas do suicídio, a gente precisa ter em mente fortalecido esses conceitos que nós conversamos aqui à luz da doutrina espírita,
para que também sentimentos como este não nos conduzam ao equívoco desse gesto. Então, eu trago comigo até hoje essa lembrança, porque para mim, pessoalmente, foi um aprendizado a fala dessa nossa companheira, naquele momento. Muito bem. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras, as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade e carecíamos para o restabelecimento. Quer dizer... Até, vejam bem, eles fazem parte do tratamento de uma outra ala, uma ala também mais complexa, né? Nós vimos ali os gestos deles, são gestos que têm um impacto no perispírito muito, muito forte e que causa uma impressão visual muito, muito triste, muito ruim. Sim. Então, eles iam ali, mas de certa forma era encoberto o corpo físico deles, porque os outros que estão lá, mesmo não tendo percorrido o seu espírito por esse caminho, mas também trazem essa grande responsabilidade pelo gesto, estavam em desequilíbrio. E o olhar para algo que é repugnante, algo que é triste, também lhe fazia mal. Mas vejam, eles não eram afastados do mesmo tratamento. Não eram afastados do mesmo tratamento, mas por misericórdia, por bondade, eles eram encobertos de alguma forma. A gente pode pensar numa vestimenta, alguma coisa nesse sentido, para que o estado em que eles se encontravam fisicamente ali não pudesse criar um mal-estar àqueles que estavam lá. Mas não eram, volto a falar, não eram afastados daquele ambiente, porque todos merecedores do mesmo tratamento. Com certeza. Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião e quando, acompanhados por nossos dedicados amigos, Joel e Roberto, entramos no vasto salão, ali os distinguíamos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Quer dizer, existiam esses encontros maiores em reuniões, provavelmente de palestras, de tratamento, né, André? Sim. Talvez a gente não consiga realmente, não sei se pelo horário, nós vamos conseguir chegar à proposta de tratamento que é feita aqui, que é muito interessante e que vai servir para todos. Vai servir para todos. Então, o que a gente pensa num hospital com essas estruturas, Márcio? Determinados tratamentos específicos para necessidade de grupos com características próximas, né? E aqueles tratamentos, principalmente os que impactam a condição mental, a necessidade de raciocínio, de uma impressão da experiência do outro, sendo feito para com a grande maioria, com todos eles que lá estão. E aí continua, né? Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos víamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois, se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. É aquele tratamento que nós lemos ali atrás. Ora, lembrai-vos que são espíritos. Se afaste para que você possa, aos poucos, ir controlando aqueles gestos que eram gestos que ocorriam graças à forma como eles desencarnaram. Então, vejam que ele consegue observar isso nesses espíritos outros que estão lá. Um esforço de abandonar esses cacoetes, que uma hora ou outra retornava. Mas aí ele se lembrava, você é espírito, você que está no controle do seu gesto, você que está no controle do seu pensamento. Então, vejam que aqui ele exemplifica o porquê daquele tipo de sugestão na hora do passe que eles respondiam, que você leu agora há pouco. Então, riam-se de si mesmos em comovedores desabafos, nervosamente, pensando que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros como se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido, pela informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. E como se o riso sacudisse vibrações tormentosas, riam para se desacostumar
daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. Agora vocês percebem como a alegria é uma forma de tratamento da alma. Né? Então, tudo que nos faz bem, tudo que nos traz felicidade, tudo vai nos ajudando à superação das nossas dificuldades. Nós temos, infelizmente, um péssimo hábito de nos agarrarmos às coisas que nos incomodam. E esquecemos de olhar o que está no nosso entorno, que nos traz felicidade. O gesto de alguém, o amor de um filho, de um neto, de uma companheira, de um companheiro. Um belo jogo entre Flamengo e Botafogo, por exemplo, né? Quando nós conseguimos uma vitória mais tranquila, né, Marquinhos? Nos traz o coração de alegria. O passado não foi assim, não. O passado é o passado, já passou, meu amigo. Mas veja, essas brincadeiras, as coisas que nos trazem alegria, são importantes para nós. Então, vejo que eles estavam rindo deles mesmos, mas tinham em mente, olha, nós precisamos deixar esses cacoetes, nós precisamos deixar. E quando eles repetiam isso, eles riam entre eles, porque sabiam que era algo que ia, com o tempo, também ser superado. Então, me chamou a atenção essa descrição, justamente por causa disso. Você vê, eles já haviam recebiam pela informação de que já deviam parar de sentir aquelas impressões. E quando eles não conseguiam, eles riam. E é importante a gente perceber isso, porque às vezes nós olhamos nas obras espíritas, nos romances e tal, é muito difícil. Na própria Bíblia, Jesus, igual está aí nessa figura lindíssima, Jesus sempre está chorando, sempre está com a cara triste, e não é de pensar que um espírito na envergadura de Jesus não fosse feliz, né? Não fosse alegre, até para nos reconhecer como crianças, e muitos gestos nossos, como gestos de uma infantilidade espiritual, ele ria, ele sorria. Né? Então, me chamou muita atenção, porque não sei se vocês concordam comigo. São poucas as obras e romances que nos mostram os espíritos sorrindo, os espíritos rindo, né? Brincando entre eles. E o sorriso, a alegria esse sentimento importante. Mas, André, são 9h31, Celso tem que entrar agora com os informes. Isso mesmo. Vamos dar a palavra ao Celso. Nossos informes, e com sorriso, né? Porque... Com sorriso, Celso. Só sorriso, hein? Sorriu alguma coisa aí, Celso? Só sorriso, só alegria. Né? Então, hoje, dia 23 de fevereiro, às 9 horas, a Escola de Evangelização Espírita Assir Faria, né? Que está acontecendo no Posto Espírita Rita Cerqueira, né? Sempre às 9 horas. Lembrando que, por conta do período, né, de carnaval, né, vai acontecer o evento da Comércio, a confraternização das mocidades espíritas, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira. Então, a Escola de Evangelização retorna no próximo dia 9 de março, tá bom? Então, hoje está acontecendo, né? Às 9 horas está acontecendo na Escola de Evangelização e retorna no próximo dia 9 de março, tá bom? Às 18 horas nós temos o culto do Evangelho online pelo canal do YouTube, né? Parceria entre o Jeff Três Rios e Rádio Brasil Espírita, né? Então, culto do Evangelho a partir das 18 horas, com a Catarina, Michele Rummel e Graça Lazzarini. Segunda-feira, dia 24 de fevereiro, às 19h30, pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema Visão Espírita, parte 1, com a Ana Cristina Brits. Olha, é um grande estudo, tá? Para você que não assistiu, que não teve a oportunidade de ver o estudo da Ana Cristina, Visão Espírita, parte 1, lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a partir das 19h30. Também no mesmo horário, às 19h30, no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, o tema da noite é Qual a hora certa para o trabalho? Qual a hora certa para o trabalho? Com a Bárbara Melo. Então, a partir das 19h30, no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. Às 20 horas, no Centro Espírita Francisco de Assis, o tema é o Homem no Mundo. O Homem no Mundo, com a Thalita Souza. Está lá no Centro Espírita Francisco de Assis. Terça-feira, dia 25 de fevereiro, às 19h30, pelo Grupo Espírita Amor e Caridade, o GEAC, Levi Gasparian, estão estudando o livro Caminho, Verdade e Vida,
E nesta semana, nesta terça-feira, é o capítulo 81, com o tema Ordenações Humanas, com a Verônica Carvalho. Tá bom? Então, lá no GEAC, o tema Ordenações Humanas, com a Verônica Carvalho. Também às 19h30, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira, né, a extensão aí do Grupo Espírita Fé e Esperança, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, o homem, o capítulo 17, o item 10, né, o homem no mundo. Então, com Rodrigo de Jesus. Então, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira. Quarta-feira, dia 26, às 19 horas, pelo Grupo Espírita A Caminho da Luz, lá em Paraíba do Sul, lá em Werneck. O tema da noite é Trabalhadoras da Nova Era. Trabalhadoras da Nova Era, com a Célia Eni. Célia Eni, com Trabalhadoras da Nova Era. Tá bom? Às 19h30, no Grupo Espírita Fé e Esperança, estudando o Livro dos Espíritos, questões 773 a 775, referente ao Laços de Família, né? Laços de Família, com o Célio Júnior. Transmissão, o estudo é presencial, mas é com transmissão pelo canal do YouTube, com parceria do Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. E às 20 horas, acontecendo pelo Posto Espírita Mensageiros, também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Posto Espírita Mensageiros, que fica lá no Cantagalo, ali próximo ao Bambas do Ritmo, tá bom? E sábado, dia 1º de março. Lembrando que nesse período, né, às 14h30, acontece sempre a Escola de Evangelização Maria Eiras Faria, e por ocasião desse período de carnavalesco, ela retorna no dia 8 de março, tá bom? Então, no próximo sábado, dia 1º de março, não haverá Escola de Evangelização. Também acontece o mesmo com a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, que retorna também no próximo dia 8 de março. E no Posto Espírita, né, como já havíamos dito, também não haverá palestras, porque está cedido aí para o encontro da Comerge, né, Confraternização das Mocidades Espíritas. Mas às 19h30, pelo Centro Espírita Caridade e União, o tema vai ter palestra, e o tema da noite é o Cristo que nos instiga, com Thalita Souza. Então, às 19h30, no Centro Espírita Caridade e União, o Cristo que nos instiga, com a Thalita Souza. Às 19h30 tem uma live, a live aí com parceria do Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita, e o tema da noite é o Chico e Emmanuel, as evidências do auxílio espiritual em todas as situações, e a convidada da noite é a Carla Jimenez, lá de São Paulo, né? Então, Chico e Emmanuel, as evidências do auxílio espiritual em todas as situações, é uma live que acontece, né, dando prosseguimento a personalidades em foco, né? E aí estamos no domingo, dia 2 de março, também, lembrando que dia 2 de março estaremos, né, afastados, né, estaremos uma folga aqui, né, Márcio? Mas haverá uma reprise do programa A Luz do Espiritismo, se Deus quiser. Então, próximo dia 2 de março. Então, pela rádio 87,7. E dia 9, Evandro Silva. E aí retornamos no dia 9 de março, dando prosseguimento às atividades do programa Luz do Espiritismo, com Evandro Silva, no dia 9, tá bom? Então, e que você pode acompanhar aí pelas demais plataformas, Facebook, YouTube, Radiosnet, né? E pelo também o programa Luz do Espiritismo no Facebook. Então, dado o recado, vamos retornando aí com Márcio e Marco Lazzarini. Isso, vamos aí retornando aí com a obra Memórias de um Suicida, lá pelo Hospital Maria de Nazaré, né, pela narração de Camilo, né, dessa obra memorável. Então, tá lá, no hospital eram proibidas as rábicas confusões do Vale Sinistro. O chorar,
nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado, era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava por intermédio dos desvelos dos seus servos. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Quer dizer, a descontração no ambiente é importante, é um remédio também, né? É um remédio também, é importante. Então, vejam que quando ele usa um termo, que às vezes a gente tem uma certa aversão, quando diz que no hospital eram proibidas, né, as rábicas convulsões do Vale do Sinistro. Quer dizer, eram proibidas no sentido de que eles eram orientados a não repetir aquele gesto, aqueles sentimentos. O tratamento ele tem como objetivo, aos poucos, trazer o equilíbrio. Então, se você permanece com uma postura mental que repete as aflições, as dores, os sofrimentos, isso é sinal de que o tratamento não está dando certo. Né? Se você tem um problema de saúde que tem uma certa característica, você toma um remédio e não passa, tem algum problema, ou no tratamento ou com você que não está tomando remédio. Então, é mais ou menos essa imagem. E ele termina dizendo, poxa, a gente também ria. E ria porque a gente encontrava uma similaridade, né? Similitude. Fugia a estranha similitude da falange. Então ele ria também porque o outro estava rindo, eram situações parecidas, e como você falou, você consegue construir ali numa assembleia onde tem muitos sofredores, você consegue também, com esse gesto, você consegue criar um clima mais favorável. André, isso também vale para a gente, para nós, né, que aqui ainda nos encontramos, né? Porque não vale a pena você ficar preso a uma situação passada, né, e não ficar a sua vida. Né? Não que você vai colocar lá, não, já passou, não lembro mais, não quero saber. Não é isso. Mas você não pode ficar preso a uma situação que não vai te ajudar em nada. Né? Não vai fazer com que você avance, né? Porque a vida continua, de qualquer jeito. Né? Sim, e o pior é quando você fica mentalmente repetindo aquela situação. Sim. O sofrimento que você recebeu de alguém, então você, eu perdoo, mas não quero saber, mas fica ali pensando, remoendo, viver novamente todo aquele sofrimento sem nenhum processo de aprendizado, sem verdadeiramente parar para pensar, olha, por que isso aconteceu? Aonde eu também me equivoquei para que essa situação pudesse acontecer? Então, não cabe. Por isso que as nossas casas espíritas precisam ser também ambientes de alegria. Não de uma alegria descontrolada, não de uma alegria que vira balbúrdia, não é isso. Mas um lugar onde a gente possa receber os nossos amigos com um sorriso. Um lugar agradável. Um lugar agradável, justamente. O Marquinhos, com certeza, não é do tempo, mas eu cheguei a fazer um estudo numa casa espírita que o homem ficava de um lado do auditório e as mulheres do outro. Eu estava começando, tá, Marquinhos, quando era isso. E você chegava na casa espírita, você já viu também? Você chegava na casa espírita, todo mundo muito sério, muito sério, ninguém sorria. E isso não significa que a sua mente não esteja lá em desarmonia só porque você está com a cara séria. Não podia tocar música. Não podia tocar música e tal. Hoje você já tem, as casas espíritas mudaram isso. E a gente, vamos nos colocar na situação de pessoas que chegam na nossa casa espírita enfermos. E ele chega ali, vê todo mundo com cara triste, todo mundo com cara séria, e fala, isso aqui não serve não, porque todo mundo continua doente, não tem ninguém aqui bom, está todo mundo com a cara ruim aqui. Mas se ele chega num ambiente de alegria sincera, de equilíbrio, ser bem recebido, né, abraçado, aquela alegria espontânea, isso favorece demais a ambientação. Né, e entendo que aqui a gente tem um exemplo que nós podemos conduzir para as nossas casas espíritas. Muito bem. Dando continuidade, né, sentamos-nos a um sinal de Roberto. Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não for o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas
como orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. É aquilo que nós temos falado, eles concedem um ambiente onde vibrações e elementos mesmo que possuem a espiritualidade, como ele mesmo descreve ali, ó, não, de repente existem outras coisas que a gente não tinha capacidade de observar, mas o que ele pôde observar elementos que favoreciam o bem-estar, o estar bem naquele ambiente. Então, também isso nas nossas casas espíritas, né? Se nós temos um ambiente conturbado entre os trabalhadores, se as pessoas não estão lá com boa vontade, com carinho, nós não colaboramos com a espiritualidade para que eles possam organizar um ambiente também de atendimento a encarnados e desencarnados, que vão estar ali para o estudo da doutrina espírita, mas também para o atendimento fraterno, para o trabalho com as vibrações, com a doação dos elementos necessários ao equilíbrio do nosso corpo físico e da nossa mente, que não ocorre só no momento do passe, ocorre também durante a reunião. Então, por isso que é importante esse ambiente favorável que a gente construa, os trabalhadores responsáveis pela recepção, por todo o trabalho, principalmente das nossas reuniões públicas, que são as portas de entrada das pessoas à nossa casa espírita, para que as pessoas se sintam bem. Né? Então, vejam que ali, além do que vai ser tratado, do tratamento que vai ser feito por uma técnica muito específica, muito interessante, cria-se no ambiente vibrações necessárias para que aqueles espíritos ali se sintam bem, se sintam tranquilos. Faz parte do tratamento. Perfeito. Ao ângulo do tablado, que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo ao tempo que irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ladeado por outros 2 companheiros, aos quais apresentou a Assembleia como instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nestes os 2 jovens hindus que nos receberam quanto da nossa entrada para o hospital, que é Romeu e Alceste. Eu acho que nós devíamos pedir para a próxima encarnação nossa ser lá na Índia, porque eu acho que favorece a evolução, porque a turma que trabalha ali é tudo hindu, rapaz, você já viu? Esse pessoal tem experiência lá, tudo hindu. Podia, para quem sabe, vai nos ajudar a dar um salto maior para a nossa evolução. Mas é muito interessante, né, a gente encontrar também essas descrições, e é interessante falar 2 jovens, né? Vejam, 2 jovens, a gente sabe que o espírito não tem idade, mas apresentar-se visualmente na posição de jovens é interessante, porque normalmente os espíritos se apresentam com uma imagem mais madura, porque é o que nós temos a impressão de que a maturidade traz o conhecimento, que a maturidade traz a evolução, e às vezes nós desdenhamos da capacidade dos jovens de atuarem nas nossas casas espíritas, de terem, muitas das vezes, mais responsabilidade e maturidade do que de muitas pessoas mais idosas, até porque o que vale é a idade, né, entre aspas, a idade do espírito. É a maturidade do espírito. Então, é só para chamar a atenção, né, que a apresentação ali de 2 jovens envolvidos nessa tarefa. Aí aquele silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos, envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça, acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que noitavam suas vidas. É um contingente bom, né? Contingente bom, bastante também me chamou a atenção, né, para que a gente possa ver a quantidade de pessoas que cometem suicídio. E é interessante que, de novo, ele, antes de mostrar o tratamento, ele coloca a característica, o momento espiritual de cada um que lá está, né, e ele fala desse silêncio religioso. Não é religioso na expressão dogmática, é religioso do respeito que você tem a um ambiente de religiosidade, a um ambiente de tratamento, a um ambiente de aprendizado, né?
as nossas casas espíritas também são ambientes religiosos. Então, nós não vamos ficar, como eu falei aqui, com gritarias, essas coisas todas, não. Mas com a expressão harmoniosa e feliz da alegria cristã. Né? Lembramos aquela música do nosso tempo também, somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. Não é essa orientação que nos deu, não sei se essa música do Ramiro Gama, agora me fugiu, mas que nos indicam que por sermos espíritas e estarmos na tarefa espírita, podemos lembrar também essa alegria cristã. Muito bem. Quando o estudo é bom, o tempo passa rápido demais. André, chegando ao finalzinho do programa Luz do Espiritismo, suas considerações finais, aguardando para darmos sequência a essa obra maravilhosa. Eu quero chamar os companheiros ao nosso próximo encontro, porque eles vão passar por um processo de tratamento ali muito interessante e que aí define para nós o porquê desse título do capítulo. Então, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, dando um grande abraço aos nossos irmãos aqui e esperando que no último domingo de março a gente possa estar junto novamente. Muito bem, agradecer a sua participação aqui do programa do Espiritismo, agradecer aqui na técnica aqui o Bruno, né, também pela sua enviando aí para todas as multiplataformas. Nosso Bruninho. Com 553 acessos aqui pela Radionet. Celso Tinto, suas considerações finais? Bom, Márcio, bom, Marco, Bruno, agradecer ao André, né, novamente aqui conosco. Agradecer mais uma vez a todos que estiveram participando conosco pelos canais, né? E desejar a todos um bom feriado, né, para a gente aí, um bom feriado. Não se excedam, para você que vai às festividades carnavalescas, né? Não se excedam, faça do carnaval um dia de alegria, né? No bom sentido, de alegria, no bom sentido, porque a vida, depois do carnaval, continua, a vida continua, meu filho, a vida continua. Não vá querer se exceder, porque, independentemente da situação, a vida continua. Então, olha aí os exemplos que nós estamos tendo aqui com o nosso querido, né, no Memórias de um Suicida. Então, desejo a todos vocês, então, uma boa semana, e nós retornamos, se Deus quiser, no próximo dia 9, né, no próximo dia 9 de março, o programa Luz do Espiritismo. Então, até lá. Tenham todos uma boa semana e volto aí com você, Márcio. E só para lembrar, destacar, nessa semana tivemos uma notícia maravilhosa, né? Pesquisador brasileiro recebe o principal prêmio do mundo em psiquiatria e espiritualidade. Pois daqui de Três Rios. É triense, primeiro latino-americano a ganhar esse prêmio. Tá aí o Alexandre Moreira, espírita, né? Bacana aí, parabéns. Nós coordenamos uma turma de comércio, eu e ele, uma vez. Ele é uma sumidade, né? A inteligência dele é espetacular. Está aí na mídia, né? Você está aqui pela Folha de São Paulo, Gazeta Povo, está a mídia toda já dando destaque aí ao Alexandre Moreira, brasileiro, que recebeu o Prêmio Internacional por Pesquisa sobre Espiritualidade. Bacana, só consultar aí o Google, tá bom? Marco Lazzarini, chegando ao finalzinho, mais um programa do Espiritismo. Vamos fazer o sorteio. Sorteio, né, Marco? Sorteio aqui ao Quer que eu clico aqui para você? Eu clico aonde? Aqui já dá o dia. Aqui. Dá nem para virar para lá, já foi. Já foi. 22. Nossa. Vamos fazer assim. Lá, número 22, pronto. Ele não dá nem... Esse aplicativo, ele não dá nem aquele suspense, que o outro ficava rodando. Qual o número que ia sair? Nesse não, se clicou, ele já deu o número ali. Dá nem aquela emoção, né, Marquinhos? Não tem nem emoção. Emoção, bater punta foi. E saiu 22 para Gislaine Araújo Maurício. Gislaine Araújo Maurício ganhou o livro. Os últimos serão os primeiros. Exatamente. Crise e Mediunidade é o livro. Nossa querida amiga Gislaine. Não. Gislaine, entra em contato com a gente aí, o seu endereço, para a gente poder... Se não foi de Três Rios, se for de Três Rios... Gislaine vai ter que mandar lá para Petrópolis, rapaz. Você vai ter que encaminhar para Petrópolis, Mandar pelo correio. Já mandamos para São Paulo, já... Então. Não tem problema, não.
Tá? É só ela entrar agora aí e colocar o endereço dela, chamar a gente e colocar o endereço dela aí, a gente poder enviar o livro para ela, tá? Gislaine Araújo Maurício. É isso aí. São 9h55, estamos com o relógio nos expulsa, tá? Chegamos ao final de mais um programa A Luz do Espiritismo aqui pela nossa FM. Bom, quem ganhou o prêmio material, que foi o livro Transe e Mediunidade, que foi ganho pela Gislaine Araújo Maurício, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos aí do livro, comandado aí pelo nosso amigo André Luiz Ludovic. Não é, André? Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais... Semana que vem nós temos uma gravação, né? No ar. Programa gravado. Mas até semana que vem com o programa gravado A Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Bom dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.